Boa noite, este aqui é o Gabinete Liberal, o seu programa das sextas-feiras, onde discutimos atualidades, movimentos sociais, sociedade brasileira, sob a visão do liberalismo constitucional. Hoje temos um tema bastante árduo. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem suas fronteiras ameaçadas. Desde o afundamento do Bahia, nós não tínhamos uma agressão contra o Brasil como a que está sendo feita pela Venezuela no dia de hoje. A Venezuela e a síndrome da abstinência é o título do programa de hoje. O título do programa de hoje me foi inspirado pela nomeação de 2 generais para o Conselho de Itaipu. Junto com isso, um conhecido programa de militares do Brasil, um programa que discute marinha, aeronáutica e exército, ontem fez uma verdadeira ode à não existência de guerra. Para lá, comandante. As Forças Armadas do Brasil existem, não é para nomear general para o Conselho de Itaipu, não é para nomear general para o Correio, não é para nomear general para a Petrobras. As Forças Armadas do Brasil existem para defender o Brasil de seus inimigos, internos e externos, e especialmente para a projeção de poder do Brasil. Se o Brasil tivesse uma força armada organizada por um Estado decente, a Venezuela não se arriscaria a fazer isso. Não se arriscaria a colocar mísseis encostados na fronteira do Brasil. Se nós tivéssemos uma aviação de caça que não foi substituída por Fernando Henrique Cardoso, que não foi substituída nos 2 governos do Lula e que não foi substituída no governo e meio de Dilma Rousseff, nós não estaríamos passando esse mico de levar um aperto de um mequetrefe do general, que nem general da Venezuela. Então, as Forças Armadas existem no Brasil para defender a pátria. E se preciso for, nós iremos à guerra sim. E se preciso for, nós demonstraremos poder para nossos vizinhos, nossos inimigos e apoiaremos nossos aliados. Para isso existem as Forças Armadas. As Forças Armadas não vejam o programa passado, o General e a Síndrome do Bataclan, onde nós comparamos a antiga Petrobras do Rio, a sede da Petrobras, que era chamada de Bataclan, porque lá só tinha coronéis e putas, coronéis aposentados, com o atual momento. Nós não fizemos a guerra do Brasil para isso. E este é o segundo ponto do nosso programa de hoje. O que é a síndrome da abstinência? A síndrome de abstinência é o que está motivando toda esta agressão contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro não conseguiu nem sair do hospital sem levar burdoada por todos os lados de uma imprensa que foi desmamada. Quem é da roça, quem é da campanha, quem é matuto, sabe bem o que é um ternê desmamado. Berra a noite inteira por uns 3 dias, até se acostumar que perdeu a teta. Eles estão nessa fase, estão berrando porque perderam a teta. Mas não é só a imprensa, não. A síndrome de abstinência está atingindo a todos os que não são como eu e tu, que vão se aposentar pelo teto do INSS. Isto separa os brasileiros hoje. Nós temos 2 categorias de brasileiros no Brasil. Os brasileiros e os que sustentam os brasileiros. Os verdadeiros brasileiros. Quem são esses brasileiros? É todo mundo que não se aposenta pelo INPS. É o judiciário, são as Forças Armadas, são os funcionários públicos nomeados e concursados. Todos aqueles que vão se aposentar com aposentadoria integral, até por terem feito bobagem no caso do judiciário, são os privilegiados. Aqui no Brasil existe o tal do direito adquirido, que é imutável, que é intocável, que é um preceito civilizatório. Olha, Deus nos deu 2 certezas, a morte e o pecado. Mas há 4.000 anos atrás, as civilizações hidráulicas, os despotismos asiáticos, no Irã, na Mesopotâmia, no Vale do Indo e no Egito, criaram as civilizações hidráulicas, civilizações totalitárias,
civilizações autoritárias, e elas inventaram o imposto. E esse imposto virou a terceira certeza na vida do homem moderno. Então nós temos a morte, o pecado e o imposto. Hoje, nós somos reféns dessa gente. Nós somos reféns dessa gente. Olha, eu moro no Rio Grande do Sul. Aqui, o Estado, já 2 governos, só usa a arrecadação total da arrecadação do Rio Grande do Sul para pagar funcionário público e aposentado do serviço público. Ora, para que nós fizemos a Guerra do Brasil? Para que nós fomos para a rua? Para mudar isso. E nós vamos mudar. Nós vamos mudar isso. Nós vamos desmantelar esse sistema de governo que aqui está. Bolsonaro é um gênio. Mas Bolsonaro tem uma inteligência intestinal. Vocês têm que entender isso. Bolsonaro tem uma inteligência intestinal, assim como Olavo de Carvalho. Olavo é muito parecido com o Bolsonaro, talvez por isso que os dois se gostem tanto. O Olavo de Carvalho não tem essas ideias porque digeriu aquela monstra biblioteca que aparece atrás dele lá. Não. É porque ele digeriu aquela biblioteca e apresentou ideias daquela biblioteca. Eu conheço um monte de besta quadrada que leram o dobro do Olavo de Carvalho e não produziram nada de pensamento original. E o Bolsonaro faz isso sem ler livro. O Bolsonaro fez essa viagem antes do governo dele, que foi um lance genial. Ele alinhou a política externa brasileira de maneira sem pensar. Não houve foi uma vocação de Bolsonaro. Mas todo mundo está pensando que Bolsonaro é um guia. Bolsonaro não é o nosso Mussolini. Bolsonaro não é o nosso Stalin. Bolsonaro não é o Fidel Castro. Bolsonaro foi escolhido por nós, o povo brasileiro que fez a Guerra do Brasil. Nós fizemos uma insurreição nesse país. E Bolsonaro foi escolhido por nós para nos guiar. Não é um guia, ele foi um escolhido por nós. E isso pode mudar, mas não vai mudar, porque Bolsonaro está fazendo um serviço muito bom. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na sociedade brasileira. Nós estamos mudando de patamar de uma republiqueta bolivariana para um player internacional. Isto vai doer. E vai doer mais ainda com essa turma pendurada na teta do Estado, atrapalhando as gestões de governo. Nós não podemos continuar com isso. Nós vamos modificar isso. Nós, o povo brasileiro, estamos com o governo, estamos com o Bolsonaro, estamos com as reformas que ele vai implementar nesse país. Estamos com as Forças Armadas do Brasil para defender o nosso país e não para ocupar cargos em estatais. Este é o programa Gabinete Liberal. O meu nome é Norton Dornelles. Nós estamos transmitindo agora de forma independente. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no programa. Até a próxima semana, se Deus quiser.